Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, 1º de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Setembro foi definitivamente sepultado, mas no dia 29 de setembro, o querido amigo Cristiano Sandri Ramos fez aniversário, e me pediu um abraço. Só que no pedido ele disse o seguinte: professor, vê se não esquece de me mandar um abraço no dia 29. Ele fez esse alerta porque certamente já previa o meu esquecimento. Desculpe, meu querido amigo Cristiano Sandri Ramos. Então vai aqui atrasado o meu feliz aniversário e um grande abraço. Deus te abençoe. E me desculpe novamente, eu realmente esqueci. Mas está aqui, espero reparar. Pelo menos você está ainda na 8ª do seu aniversário. Mais uma primaverinha, não é mesmo? Pois é. Muito bem. Pergunto aos queridos amigos, quem ouviu falar dessa senhora que aparece na tela, a professora Mariana Mazzucato? Quem ouviu falar de Mariana Mazzucato? Levante a mão aí, por gentileza. Parece que ninguém levantou a mão. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de Mariana Mazzucato. Mas é bom que a conheçamos. Ela é uma professora formada em economia. Ela é italiana, professora da Cátedra R.M. Phillips de Ciência e Tecnologia da Universidade de Sussex. Ela nasceu em Roma em 16 de junho de 1968. Pois é. Bem, essa bela senhora deve ser conhecida porque está querendo controlar a vida do planeta, ou melhor, quer controlar a humanidade, fazendo da água um ativo, não um bem natural dado por Deus, mas um ativo do Fórum Econômico Mundial. Quem lembrou dela hoje foi o Infowars, que trouxe uma matéria do ano passado que passou batida pela grande mídia. Ninguém comentou muito o que essa senhora disse no encontro do Fórum Econômico Mundial ano passado. Ela disse um monte de barbaridades, mas ninguém deu muita bola, não repercutiu. Só que agora está repercutindo. Ela disse mais ou menos o seguinte: olha, está muito difícil criar um governo mundial com base na Pand ou então na crise climática. Parece que não deu certo. Na Pand, porque não foi possível vacinar todo mundo. Em relação à crise climática, está mais difícil ainda porque uns entendem o que é, outros entendem mais ou menos, e um grande número de pessoas sequer sabe que o planeta está por um fio, sequer entende o que é crise climática. Então, precisamos de outro argumento muito mais forte, um argumento que todo mundo saiba o que é e todo mundo entenda, ela disse. E esse argumento, então, seria a água, porque, em suas palavras, até as criancinhas conhecem a importância da água. O exemplo que ela usou foi basicamente o seguinte: uma criança, depois de jogar uma partida de futebol, sente sede. Então ela entende que a água é importante. Pois é. Bem, o que ela está dizendo é o seguinte: como as picadinhas não resolveram, como o susto da crise climática também não resolverá, vamos tornar a água um bem controlável, um produto controlado pela economia do Fórum Econômico Global, por assim dizer, uma espécie de ativo. Ela só ainda não sabe como fazer isso, mas certamente supomos nós que este bem precioso, que de fato, depois de jogarmos futebol, precisamos dele, tenhamos que ter, digamos assim, um compromisso com o Fórum Mundial para matar a sede. Ela também não explica como o Fórum Mundial se apossará de toda a água do planeta, mas, na sua ideia,
isso sim será eficiente, porque uma vez que o Fórum Econômico Mundial ou que o governo mundial controle a água, todo mundo terá que se submeter ao governo mundial, porque afinal de contas, todo mundo continuará sentindo sede. Genial, não? Pois é, essa desconhecida senhora, então, trouxe mais luz para os avatares do Fórum Econômico Mundial. Controlem a água e vocês serão os donos do mundo, como se eles já não fossem. Agora vejam que interessante. Eu tenho que rir porque, de fato, essas coisas parecem sim piada, mas daqui a pouquinho ouviremos falar cada vez mais que a água é um bem escasso, finito, e para conservá-la dentro do planeta é preciso que tomemos ações drásticas, ou melhor, que obedeçamos cegamente os donos do mundo, os avatares, o Fórum Econômico Mundial, o Governo Mundial e por aí vai. A realidade, nesse caso, já está completamente misturada com a ficção. Por falar em realidade, ficção, água, etc. e tal, vejam que interessante, esta matéria foi publicada no Independent.com do Reino Unido. Ele diz que a Geoengineering Watch tem soado um alarme sobre nanopartículas de fibra polimérica em nossa precipitação, ou seja, nas águas das chuvas. A matéria diz que as nuvens agora contêm plástico, arriscando a contaminação de tudo o que comemos e bebemos. Partículas de plástico são transportadas pelo ar e encontradas na água das nuvens. A matéria diz também que este assunto tem preocupado porque muitos cientistas já perceberam que existe uma geoengenharia em relação às precipitações. Isso para resfriar certos locais da Terra. A matéria diz também que essas fortes chuvas, 8 polegadas ou 9 polegadas em Nova York nesses dias, são produtos da geoengenharia para resfriar aquele pedaço de terra. Estava muito quente, então a geoengenharia jogou muita água e a análise dessa água também leva então à conclusão de que há plástico nela. Mas então, passando para esse problema da geoengenharia, diz a matéria que a forte dose de chuva manipulada em Nova York foi o componente central do aquecimento temporário da costa leste, que está programado para ser seguido por um aquecimento e depois outro desaquecimento. A costa oeste também tem sido alvo de um arrefecimento manipulado pela humanidade. Quer dizer, a humanidade não, alguns homens, claro. Embora as temperaturas sejam programadas para se aumentarem rapidamente. A matéria termina perguntando para onde iremos. Bem, aqui o fato é o seguinte: alguém está manipulando a precipitação para resfriar certos ambientes, certos locais, certas faixas de terra, segundo a matéria. Só que isso não impede que aquela faixa, uma vez passadas as chuvas, voltem a esquentar rapidamente. Então isso sugere que o emprego dos engenheiros do clima está garantido pela eternidade, porque eles serão obrigados a fazer o trabalho de Deus. É mais ou menos como essa senhora, a professora Mariana Mazzucato. Ela se sente no direito de interferir, por exemplo, naquilo que é natural, que Deus deu naturalmente à nossa sobrevivência. Ela quer transformá-lo num ativo, taxá-lo e controlá-lo, exatamente, ou melhor, controlar-nos através dele. E os engenheiros climáticos estão fazendo a mesma coisa, o papel de Deus. Bem, ali precisa de chuva, então manda uma chuva ali. Só que, para isso, é preciso ter o controle de todas as correntes marinhas, as correntes de ar, dos 2 hemisférios e por aí vai. Claro que é um trabalho que talvez nem o mais
atualizado dos computadores seria capaz de fazer. Mas esses senhores, Alá Mazzucato, se acham capazes. Então é claro que a matéria teria que perguntar: meu Deus, para onde estamos caminhando? Aqui uma matéria interessante no PJ Media diz o seguinte: os especialistas acreditam que mais de 7 milhões de imigrantes ilegais cruzaram a fronteira desde que o presidente Biden ocupou a Casa Branca. Os aparaticos da Press minimizaram a situação, assegurando-nos de que os invasores são famílias. Embora a maioria dos vídeos que vemos sejam de homens solteiros em idade militar, frequentemente provenientes da Venezuela. Mas, diz a matéria, não são só da Venezuela, não. O ataque mais oneroso nas nossas fronteiras norte e sul é o número perturbador de homens e mulheres chineses solteiros em idade militar que conseguem entrar nos Estados Unidos e logo em seguida desaparecem. Entre janeiro e março de 2022, 71 chineses cruzaram o Darien Gap, faixa de terra que liga a América do Norte e a América do Sul, rota preferida pelos chineses. Durante o mesmo período desse ano, 2.200 pessoas, 2.200 chineses, fizeram a mesma viagem. Você pode ver um vídeo de jovens chineses fazendo fila para pegar o ônibus no Panamá com destino aos Estados Unidos. Não colocarei o vídeo aqui porque já fiz isso anteriormente e deu problema, mas vê-se então jovens em idade sim de serviço militar atravessando, saindo do Panamá, pegando o ônibus no Panamá para chegar à fronteira sul dos Estados Unidos. Detalhe que chamou a atenção do Epoch Times, dos repórteres do Epoch Times. Todos esses chineses, coincidentemente, têm o mesmo corte de cabelo e as mesmas tatuagens, e também usam as mesmas mochilas e documentos emitidos pelo mesmo órgão, o que supõe ou sugere ao Epoch Times que sejam sim todos militares. Bem, se 7 milhões de imigrantes ilegais já entraram nos Estados Unidos desde que Biden assumiu, e se de fato militares chineses estão se aproveitando desta onda de portas abertas, quantos milhões de militares chineses já não estariam nos Estados Unidos? Claro que não seriam 7 milhões, mas e se colocarmos 1 milhão, por exemplo, de soldados lá nos Estados Unidos? Não seria bastante? Pois é, tem que falar dos também possíveis militares venezuelanos, soldados em idade de serviço militar entrando nos Estados Unidos. Preocupante? Sim, preocupante. Talvez Biden não saiba disso, mas é preocupante para os Estados Unidos. Para encerrar o programinha de domingo, o renomado especialista em ciclos geopolíticos e financeiros Charles Nenner deu uma longa entrevista ao USA Watchdog essa semana, alertando para ciclos de guerra. Ele diz: os ciclos de guerra estão aumentando, e ele faz uma relação entre os ciclos de guerra e os ciclos econômicos. Ele diz: isso acontece como um relógio na segunda década do novo século. Ele disse que é muito parecido com o que está acontecendo. Os ciclos de guerra são muito parecidos com o que está acontecendo no mercado de ações, que parece já está ficando sem combustível. Ele disse: é como um mercado de ações que está no topo. Primeiro, as ações fracas caem. Depois, os índices continuam em alta. E depois, os grandes caem. Ele lembra, por exemplo, que a Apple também caiu, mas primeiro as ações pequenas já tinham caído. Já está acontecendo, diz ele, mas você só vê os resultados de repente, quando tudo trava. Os americanos parecem não se preocupar também com a guerra, além de não se preocuparem com esses ciclos,
com esta volatilidade do mercado, os americanos também parece não estão preocupados com a guerra. O que eu disse no vídeo de ontem, lembram disso? Pois é, ele diz que ele não deseja que as pessoas percam o sono, mas existe um pacto se formando e ninguém percebeu, ou melhor, as pessoas mais sonolentas não perceberam. O pacto é uma união entre China, Rússia e Coreia do Norte e também o Irã. Para nós, claro, isso não é novidade, não para quem acompanha esse canal. Mas ele diz isso em tom muito preocupado. Ele diz que esse pacto está se formando contra os Estados Unidos, que no momento já não possuem mais um exército funcional. E aí ele prevê o seguinte: quando esses gigantes, Rússia e China, mas Irã e Coreia do Norte, que tem muito armamento nuclear, resolverem sim irem para cima dos Estados Unidos, ele pergunta o que os Estados Unidos poderão fazer efetivamente. É uma boa pergunta, claro. Ele vê também, então, não só o fim do Império Americano, como diz, isso já pode estar acontecendo agora. Pode ser que o Império já tenha acabado. Porém, ele ressalva, ainda não sabemos. Um dos sinais do fim do Império é a má educação que temos. Outro sinal é que a expectativa de vida das pessoas hoje é mais curta que de gerações passadas. E aqui é preciso fazer um longo parênteses, envolvendo, por exemplo, grandes casos registrados de aumento de câncer, por exemplo, entre outras doenças, lá nos Estados Unidos, estou falando de lá. Bem, ele diz também que parece que há outro sinal de que a situação já está, a situação americana está nas últimas, ou melhor, que o Império já ruiu. Ele diz que a situação dos nossos filhos hoje é muito pior do que a da geração anterior. Há, portanto, toda uma lista de sinais, e isso indica que os Estados Unidos estão em apuros. Para terminar, ele diz: eu apostaria pouco hoje na América e apostaria muito nos países do BRICS, como Brasil, Rússia, Índia e China. Ele diz também que o mercado de ações está caminhando para uma queda substancial, porém ele alerta, não agora, não precisa sair correndo amanhã para vender tudo. Ele diz que isso vai acontecer, mas não agora. Ele diz também que vê os ciclos do ouro, da prata, dos títulos e do imobiliário descerem, caírem a partir desse ponto. Porém, o ouro e a prata voltarão a subir a longo prazo, ele diz. Voltarão a subir a longo prazo. A única coisa que ele gosta nesse momento de investir são nos títulos do Tesouro de curto prazo. Ele diz que o dólar vai aguentar-se nas pernas por enquanto, por mais um tempo, mas irá cair muito num futuro não tão distante. Por enquanto o dólar vai se aguentar e tal, mas num futuro não muito distante ele tenderá, claro, a despencar. E ele também aconselha a investir em energia, porém, outra ressalva: a energia nesse momento está diminuindo. Ele diz que a inflação sobe e desce a todo momento. E aí, para o trader, por exemplo, é um ótimo momento para ganhar dinheiro. Mas para as pessoas comuns, que não estão acostumadas com este fluxo constante da economia, com esse sobe e desce, a tendência é que as pessoas comuns percam muito dinheiro e sejam tragadas pela inflação, pela alta de preços e assim por diante, ou seja, não consigam preservar o seu patrimônio. Bem, por enquanto é isso. Eu fiz este vídeo, na verdade, mais para mandar um abraço para o meu querido amigo Cristiano Sandri Ramos, porque eu estava em dívida com ele e a consciência é muito pesada. Parabéns, Sandri, que fez mais um aninho no dia 29 de setembro, que foi sepultado ontem. Ou nessa madrugada, não é não? Pois é, então é isso. Até amanhã, se Deus quiser, e um abençoado domingo a todos. Até lá.